Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Verso de número 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Querido Jesus, nós te louvamos, pedindo que a tua presença seja real no coração, na vida de todos os meus irmãos. Que o Senhor possa estar aqui conosco, possamos sentir o mover do Espírito Santo de Deus tocando nossas vidas, falando conosco, quebrantando o nosso coração, dando-nos, Senhor, lágrimas de gratidão, de louvor, nos tornando, Senhor, mais dóceis na mão do Senhor, porque o Senhor só usa vasos que foram quebrados. Queremos ser quebrantados pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar hoje para nós pensarmos em alguns fenômenos que ocorreram durante a crucificação. Analisando esses fenômenos, no mínimo, eles nos chamam a atenção por serem inéditos, coisas quase que sobrenaturais mesmos, que ocorreram paralelo junto à crucificação. Até porque também, se está registrado na Bíblia, estes fenômenos que aconteceram, nós lembramos que Paulo escreveu: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E ainda Paulo diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Então tem, em tudo que a Bíblia registra, tem uma palavra de sabedoria e de instrução. Então vamos procurar entender o sentido espiritual destes fenômenos que acompanharam a crucificação. O primeiro fenômeno foi das trevas. A Bíblia diz que desde a hora sexta, por volta de meio-dia, as trevas cobriram a terra. Alguns acreditam que as trevas da crucificação dizem respeito à presença de milhares de demônios que desceram sobre o Gólgota para tentarem o Senhor Jesus. E não é uma interpretação muito estranha não, porque o Senhor Jesus disse assim, um pouco antes: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, 53. Então o Senhor Jesus pressentiu, próximo à hora do Calvário, ele pressentiu uma influência muito forte do poder das trevas. Satanás estava ali confrontando o Senhor até a última hora. Ainda, Paulo disse que nós temos que lutar contra o príncipe das trevas. Então as trevas não chegaram ali por acaso. Pode ser isto? Talvez. Tem sentido. No livro de Salmos, no Salmos 22, há uma profecia lá que o Senhor Jesus foi cercado por touros de Bazã, por animais bravios, ferozes. Aquilo não era literal, aquilo tinha que ser espiritual. Então as trevas cobriram a cruz, cobriram a face da terra naquele momento. Outros também acreditam que as trevas da crucificação representam, o ponto alto, o ápice do sofrimento de Cristo, quando o Pai não permite que sua dor, sua face, ele se torna maldição, ele fica feio na cruz. E a Bíblia não quer, Deus o Pai não queria que as pessoas vissem
ele perfeitamente naquela condição de se fazer pecado por nós, né? A Bíblia diz que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Pode ter sido no ápice do sofrimento da cruz? Pode, porque parece, pelo que a gente entende, né, da própria vida e das Escrituras, o Senhor Jesus, ele era muito agradável. Não vamos exagerar dizendo que ele tinha, né, uma beleza que nenhum homem poderia ter, mas como ele era igual a nós, né, ele tinha uma beleza da gentileza, da bondade, do amor de Deus, mas na cruz isto muda. Ele está massacrado ali com sangue pelo rosto, pelo cabelo, cortes para todo lado, hematomas, a cabeça inchada, o corpo retalhado. Então não há beleza nenhuma e provavelmente isto pode ter acontecido, porque a gente, olhando para a palavra de Deus, pensando no sofrimento de Cristo, parece que não teve outro ser humano que tenha chegado tão perto da dor do Calvário como Jó. Provavelmente foi o homem que aproximou mais da dor, da angústia do Calvário. E Jó, como um homem de dores e grandes dores, ele escreveu que queria que seu dia se convertesse em trevas. Olha, outra referência bíblica que nos faz entender as trevas do Calvário. Jó disse assim: converta-se aquele dia em trevas, por causa da dor, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó 3, verso 4. Isto então nos mostra que as trevas da crucificação também podia representar a rejeição, né? A rejeição do Filho de Deus pelo povo. O povo não rejeitou o Filho de Deus. João não disse que ele era a luz? Veio para aquele que era seus e os seus não receberam. Nele o homem, todos os seres humanos seriam iluminados, mas eles rejeitaram a luz. Então, rejeitando a luz, o que vem? As trevas. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Este é o fato da crucificação, as trevas vieram sobre a terra. O salmista, no Salmo 22, verso 15, ele diz assim: e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. O salmista chama esta experiência de pó da morte. Ou seja, além das dores cruciantes das feridas, dos açoites, dos cravos, dos espinhos, Jesus agora está sofrendo a horrível sequidão dos crucificados, a ponto de clamar, gritando: tenho sede. Um dos presentes ali, tentando fazer alguma coisa útil, boa, oferece-lhe vinho em uma esponja embebida e amarrada num caniço. Ele leva aquela esponja até a boca, até o rosto de Jesus. Há 6 horas atrás, porque isso aqui está finalizando já a obra, o trabalho do Senhor na cruz, da expiação. É a última coisa. Mas naquele momento ele oferece e Jesus aceita. Há 6 horas atrás, quando Jesus foi crucificado no início, ofereceram também e ele não aceitou. É esta questão que você tem que compreender. No primeiro momento ele não aceitou porque, segundo estudos, o primeiro vinho era preparado pelas mulheres de Jerusalém, que tentando fazer uma boa obra, preparavam uma droga com o vinho, que funcionaria como um sedativo para amenizar a dor do crucificado. Então elas levavam, quando elas sabiam que ia ter um sentenciado, um crucificado, que não era uma coisa rara, isso acontecia diariamente ali,
pessoas sendo sentenciadas à morte de cruz, elas corriam já com suas vasilhas para levar aquilo. Jesus não aceitou há 6 horas atrás, agora ele aceita. Alguns acreditam que era um vinho de uma natureza diferente, este último, porque o primeiro era para sedar mesmo, era uma espécie de droga. Esse seria um vinho mais suave, sem efeitos danosos, mas o fato é que também, depois de tomar o vinho, ele dá o brado, dizendo: está consumado. Ou seja, ele já tinha terminado a obra da cruz. Ele sofreu em si mesmo todas as dores, não procurou amenizá-las, não aceitou amenizá-las. Era a hora, naquele momento, que Jesus rende o seu espírito depois deste ato. Era 3 horas da tarde, era exatamente o horário do sacrifício vespertino no templo, aonde um cordeiro ou um novilho era sacrificado todos os dias. Naquele momento, 3 horas, Jesus cumpria literalmente esta profecia como o Cordeiro de Deus que dá a vida para nos salvar. A grande diferença é que Cristo, como Cordeiro de Deus, oferece um único sacrifício que nunca mais ia ser repetido, e também o sacrifício dele, sendo perfeito, teria alcance eterno, não precisaria mais de nenhum outro sacrifício. Estava encerrado a era dos sacrifícios de animais estabelecidos pela lei. O escritor aos Hebreus disse: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Terceiro fenômeno que espanta a mente ao pensarmos nele. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Havia 2 véus. O primeiro véu era o que separava o santuário do vestíbulo, onde os sacerdotes preparavam seus paramentos para começar a ministrar. Então tinha um véu, depois já o lugar santo. O segundo véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Este segundo véu é o véu que é mencionado aqui especialmente. Todos os 2 véus eram feitos de tecidos muito espessos. Eles usavam fios de ouro para tecer, de púrpura, e bordavam os querubins, de maneira que humanamente era impossível rasgar um véu daquele, uma cortina daquela espessura. Mas milagrosamente, quando ele rende o espírito e brada: está consumado, o véu do templo se rasgou em 2, e a Bíblia faz a questão de dar o detalhe, de alto a baixo. Ou seja, alguém que estava lá em cima é que o rasgou, de alto a baixo. Somente o sumo sacerdote podia, uma vez ao ano, entrar no lugar santíssimo, na festa da expiação, para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Então o milagre do véu rasgado mostra que o que era trabalho, função apenas do sumo sacerdote, e apenas uma vez ao ano, estava sendo encerrado. Véu rasgado significava acesso aberto. Todo o ser humano quebrantado debaixo desta bandeira do Calvário tem o direito de entrar na presença de Deus. Você não precisa de outro para abrir o caminho para você. Jesus abriu o caminho já. Jesus abriu, tendo, pois, ousadias para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O quarto sinal, o quarto fenômeno, foi que quando Ele brada, a terra ainda está sobre o manto da escuridão, e o véu do templo está sendo rasgado lá no templo. A Bíblia diz que a terra tremeu e fenderam-se as pedras. Algo totalmente incomum, muito incomum.
A redenção da terra, o planeta Terra foi sujeito à maldição por causa do pecado. A Bíblia diz, o Senhor disse a Adão, a terra será maldita por causa de ti. E depois Paulo escreveu dizendo, nós sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então o planeta Terra, a natureza, os animais, todos sentem também a sentença do pecado, da maldição do pecado sobre eles. O mundo, quando ele está em convulsão, quer seja por terremotos, por tsunamis ou por outros eventos que a sociedade, os cientistas chamam de naturais, na realidade nós sabemos que é o gemido do planeta Terra pela sua redenção. Quando Jesus então estava morrendo na cruz, a terra sentiu, ela reagiu. Eram os resultados da obra redentora, certamente, fazendo a própria criação manifestar-se. Quinto fenômeno. A Bíblia diz assim, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Este fenômeno marca o início da primeira ressurreição. A terra está tremendo, as pedras fendendo, o véu rasgando-se, a escuridão, e a Bíblia diz assim, abriram-se os sepulcros. Os sepulcros não abriram, não foi no domingo de manhã, foi naquela tarde de sexta-feira, quando o Senhor está lá na cruz. Havia muitos sepulcros naquela redondeza, todos eram cavados em pedra, era uma caverna, e tinha uma pedra bem na porta, como fizeram com o sepulcro de Jesus. E quando ele está morrendo na cruz, aquelas pedras explodem, elas saem, elas abrem, os sepulcros estão abertos. A Bíblia diz que são de santos, mas de que época? Pode ser desde a época de Abraão. O que estava lá dentro daquele sepulcro? Vestígios apenas. Quem sabe algum pedaço de osso, quem sabe alguma mecha de cabelo, as únicas coisas que restavam eram corpos de santos que morreram no passado. Não sabemos, pode ser, desde a época de Abraão, de Jacó, de José, de Davi, enfim, santos que morreram. E a Bíblia diz então que eles ficam ali, os sepulcros ficam abertos, mas por enquanto só aberto dos sepulcros, porque a Bíblia diz que eles vão sair do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. E eles vão sair do sepulcro depois que Jesus sai do sepulcro, eles vão seguir e acompanhar Jesus e vão andar com Jesus pela cidade de Jerusalém. Eles vão dar uma volta por ali, eles vão fazer uma inspeção em Jerusalém. Se o Senhor, naquele dia, ressuscitou Davi, Davi deve ter ficado muito entusiasmado de rever a cidade de Davi. Né? Com certeza Davi disse, mas mudou muito isso aqui. Mas mudou muito, Senhor. Na minha época, dos jebuseus aqui, mudou tudo. Eu não sei, mas a Bíblia diz que eles apareceram a muitos também. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas eu acredito que esse versículo vai voltar a cumprir na grande tribulação. A grande tribulação, santos glorificados vão aparecer a muitos. Você não me pergunta agora os detalhes, mas guarda isso. Os santos glorificados podem aparecer, por que não? Depois nós estiver glorificado no céu, tem limite para nós? E Deus não pode mandar a gente aqui para trás? Principalmente para dar um reforço nos desviados que voltaram? Porque eles voltaram, mas a guilhotina está funcionando já. Eles voltaram, estão crentes, mas está na fila já para a forca, para a guilhotina. Aí de repente, né, Deus diz, Eunice, desce lá, dá uma força para aquela irmã, senão ela não vai não. Dá uma força lá, aparece pelo menos 3 segundinhos só. E a irmã Eunice chega sorrindo, cantando um hino, e olha a serva de Deus. Fica firme que você vem para cá também, hein? Deus me mandou só para dizer isso. E ó, vira fumaça de novo, desaparece.
Corpo glorificado. Glória a Deus. Então aqui está outra. Moisés e Elias não veio falar com Jesus? E não veio justamente para conversar com Jesus a respeito da cruz. Eles deram uma força, uma palavra ali grandiosa com Cristo, porque Jesus, humanamente falando, ele estava sentindo o pavor, a angústia da cruz. Aí Moisés e Elias chegam e dizem: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, né? O Senhor é Deus, mas o Senhor está nesse limite aí do corpo humano, da alma humana, do espírito humano, tudo aí nesse limite. Então nós queremos dizer para o Senhor o seguinte: Pai Celestial nos mandou descer aqui, ficar um pouco o Senhor aqui. Está tudo sob o programa dele, não tem nada fora do controle, o Senhor sabe disso, mas só para lembrar, o Senhor vai à cruz, vai morrer, vai ser sepultado, mas o Senhor vai ressuscitar. Pedro acordou lá e disse: o que é isso que está acontecendo aqui? Ele não sabia nada daquela conferência, ele queria fazer só tenda e barraca para os outros. E a hora que ele está preocupado em fazer tenda e barraca, Deus fala do céu e diz: olha, este é meu filho amado, a ele ouvi. Vocês não fiquem preocupados com Moisés e Elias, que isso é problema entre eu, meu filho e eles. Tá certo, Pedro? Ouça o que Jesus tem para dizer. Então, assim o Senhor ressuscita. Então o Senhor fez novamente os corpos, ressuscitou glorificado, deu a eles a glorificação antecipada. E aí Paulo diz assim: Jesus não podia sair do sepulcro sem uma porção de santos. Por quê? Porque ele tinha que cumprir a profecia das primícias. Primícias são os primeiros frutos colhidos que eram apresentados e movidos diante de Deus. Jesus representa o primeiro da ressurreição, e sendo primícias, tinha que vir ele e mais um pouco de gente. Porque primícias não era apenas um galho, era um molho de frutos da colheita. Então o Senhor cumpre literalmente, sendo o primeiro da ressurreição com os santos. Da ressurreição para a vida. Não é a mesma ressurreição de Lázaro, do filho da viúva, da filha de Jairo, não. Esta é a ressurreição para assumir toda a plenitude da vida. E o Senhor é o primeiro dessa ressurreição. Aqueles santos já ressuscitaram, começou a primeira ressurreição e vem mais duas etapas. A segunda etapa é a do arrebatamento, onde nós vamos subir com o Senhor. Vivos ou mortos seremos ressuscitados, e esta é a segunda parte. E a terceira etapa da primeira ressurreição são os santos da grande tribulação, que vão ressuscitar antes de Jesus Cristo estabelecer o milênio, porque todos da primeira ressurreição vai reinar com Cristo. Um outro fenômeno que vale a pena a gente mencionar é que a Bíblia diz que quando o Senhor está lá na cruz, 3 horas da tarde, ele já rendeu o Espírito, e aquilo era uma sexta-feira. Às 18 horas começava o sábado. O sábado judaico era muito importante. E olha, e aquele sábado era o sábado pascual, da Páscoa. Então, os romanos, quando os romanos sentenciavam um malfeitor, um ladrão, qualquer tipo de gente má, que era julgado pela lei, sentenciado à morte, eles às vezes deixavam posar para 2 dias, 3 dias, começava a decompor o corpo, os abutres, as aves vinham comer, aquela coisa mais maluca. Mas quando é o caso aqui, porque foi no caso aqui, os judeus olhavam, zelavam pelas as terras judaicas, ou seja, para judeus era totalmente proibido deixar um sentenciado na cruz. Se ele morresse, tinha que ser tirado no mesmo dia. Ainda mais que estava chegando o sábado. Então não tinha nenhuma possibilidade de deixar os corpos na cruz. Quando disseram isso para o governador Pilatos, os judeus não admitem que os corpos fiquem na cruz. Se fosse lá no outro lugar, em outra terra, em outro país, em outro lugar que Roma manda, podia ficar, igual Roma sempre deixa. Mas aqui não pode. Aí então chega o José de Arimateia, Nicodemos, e diz: não, nós queremos o corpo dele, nós vamos preparar o corpo dele. Mas aí o governador disse: não, mas nós não vamos liberar o corpo sem primeiro ir lá
acabar de matar, eles têm que morrer para tirar da cruz. E eles tinham uma estratégia para tirar o sentenciado da cruz morto, era ir lá e quebrar as pernas deles, porque quando quebrasse a perna, o corpo penderia de uma vez, e aí haveria uma asfixia. O sentenciado ali arriaria o corpo, pendurado, e ali fechava o pulmão, ele morreria em poucos minutos, poucos segundos, ele morreria asfixiado, e aí eles diziam, agora pode tirar o corpo da cruz. Foram num daqueles ladrões, ele ainda estava com vida. Quebraram as pernas, ele morreu. Vai no outro, quebra as pernas, morreu. Vai em Cristo agora. O guarda chegou e disse, não, parece que ele está morto. Não vou quebrar as pernas dele não. Aí um guarda disse, então, tudo bem, já que vocês não vão quebrar as pernas, para não ficar a dúvida de que ele esteja vivo ou morto, ele pegou a lança e furou o corpo de Jesus de lado. E a Bíblia diz que saiu sangue e água. Por quê? Porque acabou já o sangue, o corpo estava, agora estava liberando o último líquido que tinha, que era a água. Então, não quebraram. Isso era providencial? Era. A Bíblia diz que o cordeiro pascual que foi sacrificado no Egito, Deus disse claramente, o cordeiro não pode ter ossos quebrados, nem o osso quebrado. Então o Senhor falou isso muitas vezes, explicando que os sacrifícios tinham que ser de um cordeiro que não tivesse quebraduras nenhuma, nem antes nem depois. E no Salmo 34, verso de número 20, é uma profecia que diz assim, Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E, última coisa para finalizar, isso aqui é importante também. Por que tinha que ter o guarda para furar Jesus? Também estava dentro da Bíblia, tem a ver com cumprimento de profecia, porque a Bíblia fala daqueles que o traspassaram. Na realidade, o corpo de Jesus foi traspassado em vários momentos. Sua cabeça foi traspassada pelos espinhos da coroa. Suas mãos e pés foram traspassados pelos cravos. E agora, seu corpo foi traspassado por uma lança. E a Bíblia diz que todos os que o traspassaram fizeram isso por uma certa crueldade, e por esta razão, eles estão reservados para um determinado dia em que a visão do Cristo poderoso, Cristo glorificado, Cristo Rei soberano, vindo sobre as nuvens do céu, a Bíblia diz que Deus vai abrir até o Hades, o lugar dos mortos, para que aqueles que o traspassaram possam contemplar a glória e o poder do Cristo vitorioso. Não vai ficar assim, eles vão ver o Senhor. Está escrito, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1 e verso 7. Finalizando, a crucificação aponta para o passado, aponta para o presente e aponta para o futuro. Quanto ao passado, ali no Calvário, ali na cruz, nós ficamos livres da condenação da lei, pela nossa identificação com o Cristo em sua morte. Está escrito, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7,14. Quanto ao presente, estamos sendo libertos do poder do pecado pela sua vida, manifesta em nós pelo seu Espírito, que em nós habita. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Romanos 8,2. E por fim, quanto ao futuro, nós seremos salvos da presença do pecado por ocasião da sua vinda.
Paulo escreveu: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Próximo passo é o arrebatamento, e com o arrebatamento vem a glorificação, e com a glorificação estaremos sendo salvos da presença do pecado. Glória a Deus! E é bom, irmãos, a gente ter sempre em mente que, embora o pecado esteja tão perto da gente aí, rodeando, não permita que ele tenha lugar na sua mente, no seu coração, porque nós não vamos levar pecado para o céu, nós vamos levar para o céu um coração lavado pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé nesse instante. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós já vamos aproveitar esse momento, convidar aqui irmão Silas, irmão Rogério e outros irmãos mais que precisam entrar em comunhão, que estão pedindo a comunhão da igreja, ou pedir aos nossos obreiros ir lá, ficar próximo deles, com amor, com carinho.